Fala galera, que tá falando é eu. E hoje eu estou aqui na segunda parte daquele vídeo analisando versões de episódios de Chaves para ver qual é a melhor versão. No vídeo anterior eu expliquei melhor o tema desses vídeos aqui, né? Então sigamos com este vídeo. CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreve nesse canal e vamos começar. O Mistério dos Peixinhos, de 73, contra Peixe Cru Faz Bem Pra Memória, de 79. Já começamos aqui com um episódio polêmico, né? Um episódio polêmico, o episódio onde o Seu Madruga mata o gato da Dona Florinda, pois ele supostamente estava comendo os peixinhos coloridos dele, sendo que na verdade era o Chaves que estava comendo, né? No final a gente descobre. Mas faltava ele matar o Chaves também, né? Aí complicou, né? Enfim, cara, o episódio em si, ele é até bom, cara. Mas, tipo, quando a gente lembra do final dele, aí já muda um pouquinho as coisas, né? Tipo, o episódio é bom, mas o final é bem mais ou menos, sabe? Tirando essa cena que o Seu Madruga mata o gato, o episódio é até bem engraçado, pra falar a verdade, né? Tem piadas boas aqui. Eu estava falando do gato. Agora já é diferente com a versão de 79, por exemplo, né? A versão de 79 foi a que a gente mais assistiu, né, no SBT. Porém, né, ela tem algumas diferenças, já que nem o Kiko e nem o Seu Madruga participam do episódio, já que eles já não estão mais presentes nessa época, né? Então o Kiko é substituído pelo Nhonho e o Seu Madruga pela Chiquinha. Ou seja, é a Chiquinha que tem os peixinhos coloridos que ela ganhou da sua biscavó. E é ela que tenta matar o gato no final, né? Porém, ela não consegue matar o gato e um caminhão atropela ele, né? Já é melhor, né, já, né, do que o final do original, porque não é a Chiquinha que mata o gato. Mas, por outro lado, o resto do episódio, sem o Kiko e o Seu Madruga, tem menos graça, né? Vamos concordar. Então é por isso que, apesar do final polêmico do episódio original, eu prefiro ele. O episódio em si, né? Desconsiderando aqui a. Né? Enfim, continuemos. Polêmicas à parte, continuemos. A Chirimoia, de 73, contra A Mudinha de Chirimoia, de 78. Lembrando que entre essas duas versões teve uma versão perdida mundialmente feita em 75, chamada Regando Plantas, né? Só que como é um episódio perdido, então, né? Não dá. Cara, a versão de 73 é o seguinte. Seu Madruga tem aí, né, um pezinho de Anona Chirimoia, uma mudinha de Chirimoia, que ele quer plantar, né? Aí tem toda uma confusão com terra ao longo do episódio. E, enfim, cara, é um episódio bem simples e até meio genérico, se a gente for reparar, né? Pra falar a verdade, eu sempre achei esse episódio bem mais ou menos, né? Porque, tipo, tá bem longe de ser um dos melhores. Tanto a versão original quanto a versão de 78. Tipo assim, a versão de 78 é a mais clássica aqui no Brasil, obviamente, né? E é basicamente uma versão mais estendida do episódio original. Agora, voltando um pouquinho para a versão de 73, tem algo a comentar, né? Que eu reparei que quando eu estava maratonando a temporada de 73, né? Que cara, antes do Shakespeare sofrer aquele acidente com a mão, né? Com a arma, ele fez aqueles 4 episódios que eu comentei no vídeo anterior. E esses 4 episódios são excelentes, todos eles. São ótimos episódios, são bem escritos, são bons demais. Aí ele, né? Ele ficou, né? Parou um tempo aí, né, pra se recuperar, né, do tiro na mão. Começou a exibir os sketches de 72 e quando ele voltou com o episódio dos Mistérios dos Peixinhos e com os posteriores, dá pra ver que a criatividade caiu um pouco. A qualidade dos episódios caiu drasticamente aí, né. Eles ficaram menos inspirados, vamos por assim dizer, né. Só depois, lá no final da temporada, quando tá perto da Chiquinha sair já, que a qualidade voltou, né. Os episódios voltaram a ficar melhores, né? Enfim, eu vou comentar sobre isso, mas por enquanto eu fico aqui com a versão de 78 porque ela é mais clássica mesmo, né? Este Varal é Meu, de 73, contra
Roupa suja lava-se em público, de 76. A versão de 73 é mais um dos episódios pouco inspirados, né, da temporada de 73. Quer dizer, na verdade ele é até ele é até bom, cara. Ele é até bem engraçado, mas o problema é que ele é curto demais, né? Não vamos negar isso aí, né? Primeiro que no mesmo episódio foram exibidos 4 sketches. E sim, estamos falando da temporada de 73 ainda. O seriado já era independente, já são os episódios mesmo. Não estamos falando de 72, não. Foram exibidos 4 sketches no mesmo episódio durante a temporada de 73. Temos o sketch curto A Bola, onde o Chaves pergunta pro Seu Madruga por que as bolas pulam, né? Temos aí o sketch do X-Preto Por Uma Mulher Formosa, onde foi durante os ensaios para esse episódio que ele se deu um tiro na mão, né? Temos aí outro sketch do Chaves, Grito da Independência, onde eles estão estudando sobre a independência do Brasil e eles começam a brincar no pátio de independência. E temos esse aqui, que é Este Varal é Meu, que é um episódio bem curto mesmo, né? Agora, por outro lado, a versão de 76 é maravilhosa demais, pô. Só de ver o Kiko com o chapéu da bruxa do 71 já dá vontade Não é não? Cara, eles acrescentam várias coisas da história original. Tipo, a história original ainda tá aqui. Só que tem muito mais do que ela. Cara, tem toda essa troca de chapéus aí, cara. Cara, o Seu Madruga com o chapéu do Chaves. Aí é o Chaves com o chapéu do Seu Madruga. A Dona Florinda com o chapéu do Seu Madruga. Aí é o Kiko com o chapéu da bruxa do 71. O Seu Madruga com o chapéu da bruxa do 71. Cara. Parece a dona. Aliás, até alguns trechos do sketch anterior, né, do Grito da Independência, foram reaproveitados aqui, né? O que faz com que esse episódio seja meio que uma junção dos dois sketches originais, né, não? Por isso, cara, que eu prefiro 1000 vezes a versão de 76, né? Boa demais, clássica demais e boa demais. Horas Bolas, de 73, contra a saga do Desjejum, de 76, com 2 partes. Horas Bolas tem uma curiosidade interessante, que ele foi o primeiro episódio de Chaves que não foi acompanhado por nenhum sketch. Ou seja, o primeiro episódio, né, com mais de 20 minutos, quer dizer, na verdade alguns episódios anteriores já tinham mais de 20 minutos, só que mesmo assim eram acompanhados por sketches, né? O que acontece é que, né, nessa época o programa tinha um tempo maior mesmo, né? Tinha menos comerciais, né? Só depois que ele começou a fazer mais sucesso que deu mais espaço para os comerciais e os episódios ficaram menores, né? Mas nessa época tinha episódio que chegava até 29 minutos. É claro, alguns deles, né, combinando o episódio com sketch, né? Enfim, cara, é um episódio bom. É um episódio bom, cara. Até meio diferenciado, né, pra época. Onde o Chaves está querendo tomar café da manhã, o Seu Madruga convida o Chaves para tomar café da manhã na casa dele, ele vai preparar os ovos e a Chiquinha comeu todos os ovos e abriu alguns para ver se tinha um pintinho dentro. E ao mesmo tempo o Kiko ganha umas raquetes de ping-pong. E uma mesa que surgiu do nada também, né? O principal problema do episódio é esse mesmo, né? Porque, tipo, o Kiko ganha uma raquete, umas bolinhas de ping-pong do nada, e a mesa do nada também, e não mostra quem que deu pra ele, se foi a mãe, se foi o professor Jafar, né? Essas coisas ficam meio em aberto, né? E o final também, obviamente, né, que infelizmente Chaves não consegue tomar seu café da manhã, o Seu Madruga acaba todo escrunchado lá no sofá também, né? Já a versão de 76 é dividida em 2 partes, né? O final é o mesmo, porém o episódio é maior e acaba que, né? A gente tem ali mais cenas engraçadas e pertinentes, né? E aqui mostra, né, que foi o professor Jafales que deu as bolinhas e o Kiko. Ele deu o Kiko pra raquete. É isso aí mesmo. E o Nhonho dá a mesa, empresta sua mesa pra ele jogar, né? E sim, aqui temos a adição do Nhonho, que ao contrário do episódio Estourando Balões, aqui a participação dele é pertinente e bem importante também. Tem até as piadas, né? Qual a diferença qual a semelhança entre o tinteiro e a canção da ausência? Ele não sei. É que o tinteiro tem tinta, muita tinta. E a canção da ausência? Tinta. Enfim, é óbvio que eu prefiro a versão de 76, né? Pô. As Crianças Faltam à Escola, de 73, contra Na Escola, Domingo, de 79.
Então, tá, só pra contextualizar, também teve uma versão perdida desses episódios em 76, né? Só pra informar mesmo. Mas enfim, é basicamente aquilo que eu falei sobre os episódios terem ficado menos inspirados nessa época, né? Porque, né? Basicamente o episódio de Chaves, Kiko e Chiquinha faltam à escola. E o episódio inteiro eles, né? Mas eu conto ou não conto pro professor Jafari. E um negócio bizonho aqui, cara, que eles estão. Eles estão com medo do professor Girafales descobrir que eles não foram pra escola. Sendo que o professor Girafales ficaria sabendo de qualquer forma se eles foram ou não pra escola, porque ele é o professor deles, caramba. E pra coroar o final do episódio, né? Eles descobrem que era domingo, então de qualquer forma eles não iriam pra escola mesmo. Mas no dia anterior eles foram, então eles vão pra escola sábado, gente. Mas que episódio é esse? Mas aqui, pelo menos, temos ali a brincadeira de encantados ali no meio do episódio, né? Que depois foi reaproveitada lá no episódio do Belo Adormecido e seu remake, né? A brincadeira, né, de encantados, né, que eles ficam parados lá, surgiu aqui. O que não acontece na versão de 79, por exemplo. Que é considerado por muitos o pior episódio de Chaves. Eu não sei se eu considero como o pior, mas chega perto. Na versão de 79 nem isso tem, nem a brincadeira de cantados tem. Fora que não tem nem o Kiko e nem o Seu Madruga também. O Kiko é substituído pelo Nhonho e as cenas do Seu Madruga são substituídas pela Dona Florinda. E quase que eu falei coisas libidinosas aqui, vocês ignorem. Fora que esse também foi um dos primeiros episódios assim dublados, né? O que só ajuda mais esse episódio a ficar na profundidade das listas de todo mundo. Temos o Chaves com a voz fininha. O professor Girafales com a voz do Potiguara Lopes. Tem a Francisquinha, Chiquinha sendo chamada de Francisquinha. Aí o final do episódio. Professor Girafales, sabe por que não fomos à escola? O Nhonho, a Francisquinha e eu? Porque hoje é domingo. Eu prefiro a versão de 73, porque pelo menos tem o Kiko e o Seu Madruga ali, tem, né? Pelo menos, né? Pelo menos. O Leiteiro, de 73, contra Chegou o Leiteiro, de 76. Cara, o Leiteiro, de 73, é um episódio clássico, né? A versão que mais foi exibida no SBT, né? Quer dizer, pra falar a verdade, meio que eles consideram o episódio dos Gatinhos do Chaves de 79 como um remake desse episódio, né? Assim, cara, eu não acho que ele seja um remake, não. Eu acho que é só um episódio que reaproveitou cenas dele, mas tá longe de ser uma regravação, cara. Assim, se fosse a mesma história com outro personagem sendo leiteiro, aí seria um remake. Agora, eu acho que é bem diferente. Pô, e o episódio já começa dessa forma maravilhosa aqui, né? Chegou o leiteiro, chegou dançando, chegou o leiteiro, chegou cantando. Vai leite! Leiteiro, leite. Tá certo que o trecho que eu peguei aqui é da dublagem Gábia, né? Mas esse episódio foi um dos primeiros a ser dublados no Brasil também, né? Temos de novo o Chaves com a voz fininha, a Chiquinha sendo chamada de Francisquinha e o Seu Madruga sendo chamado de Seu Ramon. Seu Ramon, está entregando leite, Seu Ramon. Isso é aquele clássico episódio onde temos o Anum. Que Anum? Não sei. E resumindo, o episódio do Seu Madruga Leiteiro é clássico. Já a versão de 76, que só chegou no Brasil em 2018, cara, apesar de fazer parte da temporada de 76, que talvez seja a melhor temporada do seriado, na minha opinião, né? Eu não defini esse episódio em específico é basicamente um copia e cola do episódio original. Pra falar bem a verdade, eu não vi diferença nenhuma, só a dublagem e é isso. E outra, cara, que em 76 o seriado já era outro praticamente, né? Então, tipo, eles copiaram e colaram um episódio de 73 em 76. Aí fica completamente estranho, cara. Por isso que eu prefiro o episódio de 73, que ele foi feito nessa época mesmo, que o seriado era um pouquinho diferente. E, cara, pros padrões da época é bom demais, pô. Maravilhosamente bom. Barba, cabelo e graxa
de 73, contra Confusão no Cabeleireiro, de 76. Cara, esse aqui foi o segundo episódio que não foi acompanhado por nenhum sketch, né? Depois do desjejum lá, né? E aqui, pela primeira vez, vemos um cenário além da vila, né? Primeira vez que eles saem da vila. Bizonho que nem a rua que dava acesso à vila tinha aparecido ainda, mas um cenário, a barbearia da esquina já tinha aparecido. A esquina da rua apareceu antes da rua, gente. Que é isso? Esse aqui é o episódio onde o Seu Madruga vai trabalhar como um barbeiro substituto, né? Substituindo um outro que né? Deu uma saída, né? Um episódio um pouco desconhecido, já que ele só chegou no Brasil em 2018, no Multishow mesmo, né? Por outro lado, temos aqui a versão de 76, que cara, é a versão mais comum, obviamente, que a gente viu 1.900.925.000 vezes. E, cara, sem comentários para esse episódio, ele é simplesmente maravilhoso, um dos melhores já feitos. E sim, no final dos dois episódios, o Chaves corta o cabelo da Chiquinha no final, né? A única diferença é que na versão de 73 ele corta um pouquinho menos, né? Na versão de 76 ele praticamente tira as Maria Chiquinha dela. Cortou só no toco. Chaves! Você cortou meu cabelinho de verdade! Nós estamos brincando de verdade. Mas agora o meu papai vai me bater de verdade! Confusão no Cabeleireiro, de 1976, ganha uma melhor versão desse episódio. Barquinhos de Papel, de 73, contra Barquinhos de Papel, de 76. Sim, pra você que achava que não existiam dois episódios de Chaves com o mesmo nome, tá aí, ó. Cara, a versão de 73 é bem simples, né? Vamos por assim dizer, né? Hoje, né, a Chiquinha tem ali uns barquinhos de papel. E ela tá brincando ali numa bacia de água no meio do pátio, né? Cara, é um episódio bem curto também, né? Ele tem 12 minutos só. Aliás, 11 minutos, eu acho. Inclusive o sketch que acompanha o episódio é mais longo que o episódio. Pra você ter uma ideia. O sketch dos ladrões Agenta 007 tem o quê? Uns 15 minutos? Esse aqui só tem 11. Agora, a versão de 76 mostra que quando eles queriam fazer um remake bom, eles faziam, cara. Em vez de ficar copiando e colando aí, igual o caso do leiteiro, né? Eles realmente acrescentaram coisas aqui e cara, aqui ao invés, né, dela estar brincando com seus barquinhos de papel no meio do primeiro pátio, numa bacia no meio do pátio, ela está brincando aqui na fonte do segundo pátio, que só para lembrar não existia na época do episódio original, então, né? Faz sentido. E aqui tem o início do episódio com o Chaves brincando de pirata com o retrato do Seu Madruga em cima da bandeira, né? E usando a vassoura da bruxa do 71 como remo. E depois do nada chega um Kiko com um chapéu de pirata, um tapa-olho, um papagaio. Não faço a mínima ideia de onde que ele tirou aquele papagaio. Uma espada de papelão também. Pois olha só, atenção homens! Preparem os canhões porque se aproximam 4 navios! Não são 4 navios, são 8! São 4! 8! 4! São 8! É verdade que o senhor sabe fazer muito bem o papel de animal? Cara, a versão de 76 é excelente. É óbvio que eu fico com ela, né? Sustos na Vila, de 73, contra Eu Não Creio em Fantasmas, mas que existem, de 76. Versão de 73, né? Aquele episódio, né? Onde Chaves e Chiquinha estão assistindo um filme de terror, daí o Seu Madruga chega, né, e diz que, né, a Chiquinha está de castigo sem poder assistir televisão, né? Eles têm a ideia de ver na casa do Kiko. Eles começam a ver contar histórias de terror no meio do pátio, aí chega o Kiko com o cabeção dele. Aí no final eles acabam assustando todo mundo lá, né? E a Dona Florinda sabe, Seu Madruga vai cuidar do Kiko na casa dele, né? Tigra todo, né? Enfim, você conhece muito bem essa história, mas por outra versão. A versão de 76, apesar de não ter o Seu Madruga nela e pouca gente ter reparado que ele não está no episódio, já que, né, ele é substituído pela bruxa do 71, pela Dona Clotilde, é que por algum motivo ele estava ausente nesta versão de 76, né, e a véia teve que substituir ele. Esse episódio acrescenta muita coisa da versão original, né, como por exemplo a parte deles assistindo lá, né, eles querendo assistir ao filme de terror na casa do Kiko, na casa da Dona Florinda, que vale lembrar, né, que na época do episódio original ainda não existia a casa da Dona Florinda, né, ela ainda não tinha aparecido o interior dela.
Só foi aparecer lá pro final da temporada de 73 mesmo, né? E é claro, também temos cenas como essa. Ai, minha nota. E essa aqui. Que o professor Girafales nos disse que não devemos ter medo de fantasma. Já te disse para tirar essa máscara. Mas eu já tirei. Pois não parece. Versão de 76 vai pra segunda rodada. Não tem segunda rodada, só foi qualquer coisa mesmo. Pastel? A Louca da Escadaria, de 73, contra O Defunto Será Maior, de 76. Cara, A Louca da Escadaria é basicamente o episódio da Dona Edviges. Dona Edviges que é praticamente, literalmente uma cópia da Bruxa do 71, já que ela fica dando em cima do Seu Madruga o episódio inteiro e é chamada de louca pelo povo, né? Enfim, originalmente esse episódio foi escrito pra Dona Clotilde estar nele, né? Porém, tiveram alguns conflitos de agenda urgentes ali, né? Provavelmente ela tava passando mal, né? Tiveram que substituir lá às pressas por uma atriz aleatória que estava andando ali aleatoriamente. Eles chamaram pra fazer uma véia. E olha que era uma atriz jovem até, né? Mais nova que a Chiquinha, inclusive. Mas aí fizeram uma maquiagem pesada, né? Pra transformar numa véia carcomida. O episódio em si, né? É um episódio onde, né? O tio do Seu Madruga morre, o tio Jacinto. Jacinto de quê? Não responda. Ele morre e deixa um terno de herança pro Seu Madruga, né? Um terno grande demais, né? Que as carças ficam caindo toda hora. E, né, ele usaria esse terno para participar do Festival da Boa Vizinhança que ocorreria na semana seguinte. E realmente teve o episódio da Festa da Boa Vizinhança na semana seguinte. Que não acontece na versão de 76, por exemplo, né? Porque, tipo, eles falam um episódio inteiro sobre o Festival da Boa Vizinhança, só que o festival só vai acontecer lá no final da temporada. Ou seja, é uma informação meio aleatória durante o episódio, né? Bom, aqui temos a Dona Clotilde, né? No lugar da Louca da Escadaria. A velha que nós tanto amamos ou odiamos, depende do ponto de vista. E, cara, minha opinião pode ser meio polêmica, mas apesar da versão de 76 ser a mais clássica, ser a que mais foi exibida no SBT, que a gente mais assistiu, eu vou ficar com o episódio de 73 pela diferenciação mesmo, né? Porque, tipo, eles falam do festival e o festival acontece depois, né? E aqui temos uma personagem nova, né? Que só apareceu em 2 episódios. E o outro foi o do Festival da Boa Vizinhança, inclusive, né? Eu falei sobre ele no vídeo anterior. Cara, eu vou confessar aqui que eu prefiro a versão de 73. Mesmo, não é? Como Pegar um Touro à Unha, de 73, contra a Saga dos Toureiros, de 3 partes, de 76. Como Pegar um Touro à Unha é um episódio perdido mundialmente. Porém, temos acesso a ele graças a gravações de fãs feitas lá nos anos 80. Já que, né, ele foi exibido normalmente pelo SBT até a 92, né, mas aí ele saiu da grade de programação e nunca mais voltou. Nunca mais foi exibido nem no Brasil e nem em nenhum outro lugar. Um episódio, né, onde o Sr. Barriga dá um carrinho de toureiro de presente para as crianças, né, e elas brincam de toureiro, causando várias confusões, não é mesmo? Já a versão de 73 é essa mesma história dividida em 3 partes, né? Porém, a primeira parte é perdida mundialmente e, ao contrário, né, da versão anterior, não temos acesso à primeira parte desse episódio. Infelizmente, né? Mas assim, a segunda e a terceira parte do episódio são maravilhosas demais, cara. São muito boas, são excelentes, né? E clássicas também, né? Apesar da segunda parte desse episódio só ter estreado no Brasil em 2014... eu ainda considero ela um episódio clássico, né? Ele é bom demais, pô. Cara, no final desse episódio tem simplesmente o professor Girafales lutando com o Seu Madruga com roupa de esgrima, pô. Tem qualquer coisa melhor do que isso? É óbvio que eu fico com a versão de 76 aqui, cara. As Festas de Independência, de 73, contra Bombinhas São Perigosas, ainda mais em mãos erradas, de 76. Cara, esse aqui é basicamente o episódio onde Seu Madruga está vendendo artigos folclóricos de festas, algo assim, né? E lá ele tem também algumas bombinhas que são proibidas de vender, né? E por isso, né, ele tem que esconder para devolver depois, né? Porque ele não pode vender, então ele vai devolver, né?
Mas daí a Chiquinha pega essas bombinhas escondidas e começa a soltar pelo pátio, causando várias confusões e assustando todo mundo. Ok, essa é a versão de 73. Porém, a versão de 76, que é a mais clássica e a mais famosa no Brasil, né? Tem basicamente a mesma história da versão de 73, né? Só que melhor. Ah, mas você falou do episódio do Leiteiro que tem a mesma história do episódio anterior? Sim, mas eu sou hipócrita. Vivam com isso. Na versão de 76 temos essa cena aqui, por exemplo. Eu prefiro morrer do que perder a vida. E também, obviamente, prefiro a versão de 76. Não é mesmo? Caçando Insetos, de 73. Os Insetos do Chaves, de 75. E Nas Pontas dos Pés, de 79. Neste episódio, o Chaves está, matando insetos com gasolina. E ao mesmo tempo aparece o Kiko com um saquinho de pipocas, né? E o Chaves guarda os insetos dentro do saquinho de pipocas, aí todo mundo come insetos, né? Aí acontecem várias coisas no episódio. Cara, esse episódio é bom demais, pô. Ele tem um dos melhores roteiros, até eu considero, né? Assim, o episódio como um todo, né? Considerando, assim, todas as versões, né? Na versão de 73, por algum motivo, o Chaves está com a roupa de 72, né? Por algum motivo. Com a camisa amarela e a calça azul, as bermudas azul. E é isso aí, né? Versão de 75 tem basicamente a mesma história de 73, né? Com o mesmo final, inclusive, né? Da Bruxa 71 dando a caixa de charutos pro seu Madruga. E ele explodindo todo mundo, né? Porque ele bebe gasolina enquanto tava fumando. Aí explode tudo lá, né? Bem, o mais diferente mesmo, né? Vem no episódio de 79, que, bem, ainda tem todo o contexto ali dos insetos, né? Mas temos uma história a mais, né? Durante o episódio em que Charles também pega um ferro de passar roupa para amassar minhocas. E o ferro acaba caindo no pé de todo mundo, né? E todo mundo começa a andar igual umas velhas coroca. A versão de 79 é obviamente a mais diferente, né? Além do fato, né, de que não temos aí o Kiko e o Seu Madruga, né? Não, o Seu Madruga não tem o Kiko ainda, né? O Seu Madruga ainda não tinha saído, né, nesse episódio. O Kiko aqui é substituído pelo Nhonho. E no final também não temos, né, a parte ali do charuto explodindo, né? Enfim, eu considero a versão de 79 a mais fraca, né? Apesar dela ter sido a que mais foi exibida no SBT. Por esses motivos, eu considero a versão de 75 como a melhor versão dos Insetos do Chaves. E vamos agora para o último episódio do vídeo de hoje. Uma Aula de Canto 2, de 73, A Orquestra, de 76 e Uma Aula de Canto, de 77. Esse episódio aqui foi a última aparição da Chiquinha na temporada de 73, né? Depois ela teve que sair de licença maternidade, acabou que ela teve um contrato com outra emissora lá e ficou mais de um ano fora. Ficou a temporada de 74 inteira fora, né? Além do final da temporada de 73 e o comecinho da temporada de 75, né? Bem, nesse episódio, Chaves, Kiko e Chiquinha estão brincando de orquestra no pátio da vila, né? Atrapalhando, né, os vizinhos, né, principalmente Seu Madruga. Enfim, é um episódio simples, porém muito engraçado, cara. Esse episódio é engraçado demais, pô. Tem algumas piadas até meio insanas, né, como essa, por exemplo. Ué, e como é que você sabe que é muito pobre? Se ela não é pobre, então por que ela não tem dinheiro pra comprar roupa? Por favor, fica na hora da trabalho, hein? Pergunta pra minha mãe. E, cara, se a versão de 73 já é excelente, cara, a de 76 é melhor ainda, pô. É um episódio um pouco mais desconhecido, né, que só estreou ali em 2018. Mas ainda assim, cara, esse episódio é muito bom, cara. Esse episódio é bom demais, cara. Sim, é uma versão estendida da versão de 73, mas ainda assim, bem legal, né? Agora, a versão de 77 não tem como, pô. A versão de 77 usa só um pedacinho das versões anteriores, né? Que é o momento em que eles estão tocando música ali, né? E dessa vez não é no pátio da vila, e sim na escola, no pátio da escola. E não tem só o Chaves, o Kiko e a Chiquinha, tem o Chaves, o Kiko, a Chiquinha, o Nhonho, a Pops e o Godines. Tá todo mundo tocando música no pátio, fazendo uma barulheira maior ainda. Eu nem preciso falar das músicas, né, pô? As músicas desse episódio que são apresentadas aqui, né? Se você jovem anda, amanhã vai será, tô veja. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca.
Mas nela é tudo remendado, mas não vale nenhum centavo, mas agrada quem olhar. Cara, versão de 77 é excelente, sem dúvida nenhuma. Óbvio que eu prefiro a versão de 77.